a gente se preocupa muito com a saúde, né, dos nossos telespectadores. E essa semana nós vamos começar o programa falando sobre um tema bem importante. No verão, várias doenças acabam surgindo e aumentando, e a gente vai falar hoje sobre otites de verão, que é uma doença bem comum nesta época do ano, porque aí o pessoal vai procurar, né, alguma forma de se refrescar nesse calorzão, seja aí na praia ou na piscina, entre um mergulho e outro, e acaba entrando água no ouvido, provocando uma inflamação. Quem nunca sentiu isso, hein? Quando vai lá fazer aquele mergulho, sente e a dor fica o tempo inteiro, o dia inteiro. E aí você quer entender um pouquinho mais sobre otite? Fique agora sintonizado com a gente. Saúde em dia pra você. E olha só, gente, estamos recebendo um convidado muito especial, o otorrinolaringologista, Dr. Daniel Dávila. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos os telespectadores aí do programa Você em Dia. É um prazer poder estar aqui esclarecendo um assunto tão importante que é tão comum nessa época do ano. É verdade. Então, o exemplo que a gente deu logo no início é exatamente sobre o cuidado quando a gente vai à piscina, à praia, que a gente abusa um pouquinho nesse período do verão, né? Sim. O calorzão faz com que a gente procure mais, né, fazer o mergulho, curtir. E aí, muitas vezes a gente acaba sentindo a água no ouvido e aquela dorzinha e vai, né, sempre machucando, e a gente não sabe que doença é essa. Seria otite? Exatamente. Não é o fato de você tomar banho que vai ter sempre um otite, Sim. certo? Tem alguns fatores associados a essa maior tendência a ter otite. O principal deles é o banho prolongado, Sim. associado à manipulação local. O que seria isso? Cutucar os ouvidos, certo? Então, quando a pessoa está tomando banho, aquele banho prolongado, Sim. sabe quando a pele fica meio enrugada das mãos? Sim. Isso acontece também com a pele do ouvido. Quando a gente passa muito tempo na água, ela a gente fica percebe. macerada. Sim. Isso acontece com a pele do ouvido. O principal sintoma inicial é prurido. Então a pessoa quer tentar cutucar Sim. o ouvido. Pode ser com o dedo, com cotonete. Tem gente ainda que se arrisca com outros instrumentos, como aquelas pinças de cabelo, chave de carro. Sim. Não recomendamos manipular de forma alguma, inclusive com hastes flexíveis. A haste flexível não é para ser introduzida dentro do canal do ouvido. Olha aí. Certo? Essa é uma grande dúvida, né? Porque tem gente que tem mania de estar limpando o ouvido o tempo inteiro, isso é com muito cotonete. Isso não é legal. Não é legal. Ao contrário de que muita gente acha que tem que estar fazendo higiene, que tem que estar com o ouvido limpinho. Aquela massinha amarelada, muitas vezes meio amarronzada, que acumula no ouvido, chama Sim. cera, que é o cerume, certo? Essa cera é proteção. Ela deixa o pH da orelha mais ácido, que é um fator protetor de proteção Sim. local. Ele impede que entre insetos, por exemplo, se ela ficar ali, inseto fica naquela barreira. Sim. E não rompe o tímpano, por exemplo, certo? Certo. Então, eu queria que o senhor demonstrasse também para quem está em sim, casa. vamos A gente lá. tem aqui. Eu posso me levantar? Por favor, vem comigo. Olha só, nós vamos mostrar aqui para quem está em casa. Então, exemplificando, né? Que aí facilita mais o entendimento das pessoas. E é interessante saber que esse é o tipo de otite externa, da orelha externa. Então, para explicar para o público leigo que está em casa, que Sim. não sabe muito bem o que é uma otite externa, é todo esse acometimento da parte externa do ouvido, do tímpano. Essa Sim. figura representa o tímpano aqui, Sim. para fora. Então, você vê que todo essa revestimento externo é recoberto por pele, tá certo? Essa pele do ouvido fica macerada, causa coceira, a pessoa vai lá e coça. Sim. Essa coceira causa descamação, irritação da pele que tende a infeccionar. Essa infecção pode ser principalmente por bactérias, mas pode ser por fungo também. Tá certo? Então a gente ficar limpando com qualquer desses não é recomendado. instrumentos que a gente falou aqui, pinça, né? Ou até o cotonete, não é recomendado. Não é recomendado. Que a gente pode, inclusive, alguma. Entrar mais profundo. E aí vem um perigo maior ainda, Com né, certeza. doutor? É muito comum, nessa época do ano, pessoas irem se banhar por mais tempo. E às vezes terminam mergulhando. Sim. E, como eu falei da cerinha, a cera é proteção, mas algumas vezes ela se acumula nessa região e o fato de mergulhar termina empurrando a cera mais para trás. Sim. Causa aquela sensação de ouvido tampado.
Isso pode ser o que a gente chama de cerume impactado, que é a cera empurrada lá para trás no tímpano. Isso geralmente causa uma sensação de ouvido tampado muito forte. E aí o que acontece? A pessoa quer resolver por conta própria em casa, termina manipulando o conduto, e essa manipulação do conduto termina causando todo esse processo inflamatório. E começa com prurido, depois prurido, que é coceira, né? Que termina ficando irritado, o conduto mais descamado, produz secreção, evolui com dor de ouvido. E muitas vezes esses sintomas iniciais são mais brandos, a pessoa não se preocupa quando já vai procurar ajuda, geralmente criança, e pode acontecer em adultos também, aos prantos, chorando muito, com muita dor, porque já está com essa infecção local instalada. Sim, então assim, quando a gente começa a sentir que tem algo incomodando, o que a gente deve fazer inicialmente? Vamos supor que a gente está tomando banho, mergulhou, sentiu que entrou água no ouvido. O que eu recomendo? Vira a cabeça para o lado, traciona o conduto, o pavilhão, para retificar e sair aquele conteúdo que está lá dentro. Que é essa região aqui mais comum. Isso, que é essa região. Você traciona essa aqui, ele vai, traciona, puxa para trás a orelha. Traciona, vai para trás mesmo, puxando. E vira para lado. Para facilitar que a água saia. Para facilitar que a água saia. Não é para botar nada lá dentro. Perfeito, olha só, espera um tempo sair. Se ainda tiver com aquela sensação de água no ouvido, você pode pingar álcool 70, aquele álcool de farmácia de curativo que é estéreo. Você pinga 1 a 2 gotinhas lá dentro. Se espera mais um tempo. Se tiver ardor ou esse sintoma de ouvido tampado persistir, precisa procurar de imediato um otorrino, que isso pode ser alguma dessas condições que a gente falou, ou cerume impactado, ou um quadro inicial de otite já se instalando. Mas otite tem cura, doutor? Com certeza, essa otite é muito comum, é simples de tratar, não é nada muito complexo, mas precisa ser tratada no momento correto. Porque se não tratar no momento correto, essa infecção pode evoluir para outras complicações. Ele pode infeccionar as cartilagens da orelha, como tem aqui, pode infeccionar até mesmo a orelha média, que é atrás do tímpano. Isso pode ocorrer se não cuidar no momento certo. Isso é raro de acontecer. Geralmente o paciente chega a tempo de a gente conseguir tratar com as medicações adequadas e o paciente fica bem em 2, 3 dias, já volta praticamente tudo ao normal. Tem uma pergunta que eu acho que é assim, o senso comum, né? Nós sempre ouvimos muito o que na hora do desespero colocar, né? O senhor deu a dica aí do álcool, mas a gente sempre ouve também que o leite materno pode ser introduzido para poder facilitar quando a gente está com muita dor. É mito ou verdade? Mito. 100% mito, certo? Não se deve colocar nada dentro do ouvido sem recomendação médica. Então, tem gente que pinga, às vezes, óleo de canola, óleo de amêndoas, para poder pingar dentro do ouvido, para poder ver se sai alguma coisa, mas não é recomendado pingar nada. Não é recomendado. No máximo, essas gotinhas de álcool que eu lhe falei. Que não pode ultrapassar 2 gotas. 2 gotas no máximo, que ajuda a evaporar a água, certo? O álcool ele tem um poder volátil maior, então termina evaporando mais fácil. No máximo isso. Se não resolveu, é melhor procurar um otorrino. Certo. Nós estamos falando aqui sobre otites, principalmente nesse período de verão, por conta do contato maior com a água, com o mergulho, mas a otite ela pode também acometer pessoas de diversas formas, não é, doutor? Sim. A gente está falando das otites externas, né? Que é essa otite que acontece da parte externa do ouvido, mas ela pode ser otite média também. Não é o tema de hoje, ela acontece de forma ao longo do ano inteiro, as otites médias também, mas acontece mais em crianças até 2 anos de idade, então é muito comum, várias crianças até 2 anos podem ter um episódio de otite, isso não é nenhuma doença grave. Certo, isso que é importante a gente destacar, não é? E cuidado você na hora de mergulhar, tem alguma forma para a gente ter um cuidado assim, como prevenir, né? Fazer o mergulho, tem alguma forma que a gente possa na hora do mergulho ter um cuidado maior? Tem, por exemplo, tem gente que o principal fator é evitar banhos prolongados, certo? Se aquela cerinha que está lá na porta, às vezes entrar, não tem muito o que fazer. Ao não ser alguns pacientes que costumam consultar regularmente, porque tem aquela tendência a produzir mais cera. Então essas pessoas a gente recomenda, olha, antes de sair de férias, dá uma passadinha aqui para a gente ver se seu conduto está limpo, você está apto a mergulhar. Boa, essa é uma dica interessante. E quando a gente deve procurar um otorrino? Com que frequência, por exemplo? Com que frequência? Não, o paciente está com queixa de ouvido tampado, que não melhorou com aquelas orientações iniciais, precisa procurar um otorrino.
certo? Tem alguns pacientes que ao longo do ano tem vários episódios de cerume impactado, que seria essa cerinha que acumula. E aí dá um zumbido, dá Fica com o ouvido tampado, com um zumbido, sensação que não está ouvindo direito. E essas pessoas a gente já recomenda. Os primeiros sinais que está incomodando, é melhor você já vir aqui. Perfeito. E alguns viram clientes por muito tempo, porque vira e volta acontece disso acumular. E aí bom procurar para que faça um procedimento mais adequado, com certeza, né? E evitar a complicação. É muito comum pacientes que têm essa cera no ouvido acumulando, no começo que não é bem orientado, chegar junto com a cerume impactado e uma otite externa aguda, associadamente. Perfeito. Dr. Daniel Dávila, otorrinolaringologista, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando um assunto tão interessante e comum nessa época do ano. Com certeza, algum telespectador vai ter em casa e dizer, olha, meu sobrinho estava assim outro dia. Já está sabendo como proceder, já sabe como proceder. Eu que agradeço pelos esclarecimentos, é sempre muito importante a gente levar o que há de melhor para o público, principalmente informação, né? Porque informação não tem preço. E a gente faz isso aqui com o maior prazer. Agradeço mais uma vez a presença do senhor. E você de casa, gostou do nosso quadro? Pois é, saúde em dia para começar bem a semana com você.